boa noite a todos, a graça e a paz de Jesus, aos irmãos. Bem-vindos os nossos visitantes, convidados. Nós estamos no terceiro encontro de 8 planejados, tratando deste assunto espiritualidade no mundo do trabalho. É o Fórum Segunda Opinião, o Fórum de Reflexão Bíblica e Teológica da Igreja Batista de Água Branca. Eu queria, ao tempo das boas-vindas, convidar você a um momento de oração. Vamos pedir a Deus que abençoe essa nossa noite. Deus, nosso Pai bendito, te damos graças pela Tua presença, pelo Teu favor, pela Tua graça, pela Tua mão que está sobre nós. E consagramos a Ti mais uma vez as nossas mentes, os nossos corações, para que possamos conhecer, discernir a Tua vontade para as nossas vidas. Pedimos-te que, pelo Teu Espírito Santo, nos dês o entendimento da Tua vontade e a coragem para obedecê-la. Pedimos-te assim em nome de Jesus. Amém. Espiritualidade no mundo do trabalho é o nosso terceiro encontro. O primeiro encontro nós falamos sobre o redescobrimento da espiritualidade no mundo do trabalho. Qual foi o processo dentro do qual, ou a partir do qual, a espiritualidade como valor se perdeu e como foi redescoberta e como está hoje esse tema inserido na realidade do mundo corporativo e do mundo do trabalho. O segundo encontro foi sobre o conceito de espiritualidade. O que se entende quando se fala em espiritualidade no mundo do trabalho, qual é o conteúdo desta expressão espiritualidade. Os 2 primeiros encontros estão disponíveis na íntegra em o nosso site www.ibab.com.br. O redescobrimento da espiritualidade, o conceito de espiritualidade, e hoje o nosso terceiro encontro é o uso da espiritualidade ou do conceito ou do valor espiritualidade no mundo do trabalho. Como as empresas e seus gurus usam o conceito de espiritualidade. 3 usos, pelo menos na minha opinião e na minha pesquisa: proselitismo, performance e praxis. Primeiro, o proselitismo, conceito de espiritualidade usado a serviço da religião. E este uso do conceito de espiritualidade a serviço da religião é que estou chamando de proselitismo. O que é proselitismo e o que é um prosélito? De acordo com Roais, proselitismo é atividade ou esforço de fazer um prosélito. Prosélito é aquela pessoa que foi atraída e que se converteu a uma religião, uma seita, uma doutrina. Então, o proselitismo no mundo do trabalho é o esforço para atrair pessoas à sua religião. Então, quando você fala em espiritualidade no mundo do trabalho, com essa perspectiva do proselitismo, na verdade você não está falando de espiritualidade no mundo do trabalho. Você está falando de evangelização no mundo do trabalho. E isso faz com que eu traga esse recorte mais para nós, que temos uma tradição cristã evangélica, a nossa maneira de compreendermos negócios e missão. Negócios versus missão. Negócios para financiar a missão. Negócios como campo para a missão. E negócios como disfarce para a missão. Explico. Negócios versus missão. Algumas pessoas pensam: eu gostaria muito de servir a Deus, mas eu não posso porque eu tenho que trabalhar.
Eu estou tão absorvido no meu trabalho secular que eu não posso servir a Deus. É esta perspectiva de que a atividade profissional compete com a missão, o que seria o servir a Deus. Isso eu estou falando dentro da nossa cultura de recorte religioso evangélico. O que eu ouço do lado de cá da mesa quando estou aconselhando ou ouvindo profissionais cristãos em conflito com esse tema de espiritualidade. Geralmente o conflito passa por aí. Estou tão absorvido com minha carreira profissional, com a minha atividade de trabalho, que eu não consigo fazer missão, eu não consigo servir a Deus. Então é negócios versus missão. Segunda possibilidade é negócios para financiar a missão. É mais ou menos o seguinte: eu, como cristão, trabalho, ganho dinheiro no meu trabalho de segunda a sexta e dou dinheiro na igreja para que as pessoas que estão servindo a Deus possam fazer a missão. Então eu ganho dinheiro para financiar a missão. A terceira possibilidade é negócios como campo para a missão, que é justamente o que nós estávamos falando no começo, que no ambiente do trabalho você quer evangelizar pessoas para que elas se convertam e venham participar da sua comunidade religiosa. Em outras palavras, você não quer espiritualidade no mundo do trabalho, você quer tirar as pessoas do mundo do trabalho para que elas possam viver a espiritualidade dentro da igreja. Então, o mundo do trabalho é apenas o campo missionário, onde você vai evangelizar pessoas na perspectiva de que elas se convertam ou sejam convertidas. E 4, negócios como disfarce para a missão. Esse aqui é interessante, porque houve uma onda missionária em que, por exemplo, uma pessoa ia para a África como engenheiro agrônomo, mas na verdade não exerceria a função da agronomia. Ia para a África para ser missionário, mas para conseguir um visto para sair do país, então dizia: eu vou para exercer a minha atividade profissional, mas era só de fachada. É um profissional de mentirinha, porque na verdade por trás do profissional de mentirinha está um missionário trabalhando para converter pessoas e trabalhando dentro da perspectiva religiosa. Eu estou a serviço da minha religião em outro lugar. E para chegar nesse outro lugar eu vou disfarçado de profissional. Então são essas as 4 perspectivas, e são 4 perspectivas proselitistas e que não dão conta do que nós estamos falando de espiritualidade no mundo do trabalho. A segunda forma de se usar o conceito de espiritualidade no mundo do trabalho, eu chamei de performance, a espiritualidade a serviço do capital. Porque acredito que é a lógica capitalista e a estrutura de mercado capitalista e a estrutura empresarial debaixo dessa lógica capitalista que vai gerar uma demanda e uma necessidade do resgate da espiritualidade no mundo do trabalho. Selecionei algumas declarações e algumas percepções que julguei interessantes. Respondendo a essa pergunta, a quem pertence a empresa? Jack Welch respondeu o seguinte: a empresa pertence aos acionistas. Eles são os donos dela. Eles a controlam, é assim que é e assim é que deve ser. Porque o capitalismo baseia-se no princípio de que os acionistas desejam o sucesso da empresa. Para os acionistas, o melhor dos mundos é que a empresa tenha lucro constante, permanente, sempre. Esse lucro contínuo proporciona os seguintes resultados:
clientes satisfeitos, empregados engajados, comunidades prósperas e sociedades sadias. Olha o que disse Jack Welch. O lucro contínuo das empresas resulta em clientes satisfeitos, empregados engajados, comunidades prósperas e sociedades sadias. Vocês acham que as empresas de telefonia no nosso Brasil têm tido lucro contínuo? E esse lucro contínuo das empresas de telefonia no nosso país tem gerado clientes satisfeitos, empregados engajados, comunidades prósperas e sociedades sadias? Chegamos à conclusão, disse Jack Welch, que a resposta jurídica e filosófica à pergunta a quem pertence a empresa é uma só e a mesma. A empresa existe para servir as pessoas que elegeram o conselho de administração, que por sua vez escolhe os administradores que comandam a empresa. Eu vou repetir a frase do Jack Welch. A empresa existe para servir as pessoas que elegeram o conselho de administração. A empresa existe para servir aos seus proprietários, que ele chamou aqui de acionistas. A empresa existe para servir os seus proprietários, e o melhor dos mundos para os proprietários é que a empresa tenha lucro. A empresa existe para o seu dono. Jack Welch, revista Exame, outubro de 2006. Não é tão antigo. Eu gostaria de saber se ele mudou de ideia. Acho que não. Mas o Jack Welch, que é considerado o guru dos gurus, ele vai vincular a existência da empresa ao lucro e vai vincular a existência da empresa ao serviço aos seus proprietários. Por isso é que é interessante essa pesquisa do Instituto Vox Populi sobre a missão da empresa. 93% dos brasileiros entrevistados disseram que a missão da empresa é gerar empregos e agregar valor à sociedade. 82% dos presidentes de empresas entrevistados responderam que a missão da empresa é dar lucro. Eu achei interessante. 93% dos brasileiros entrevistados, não sei se eu erro na minha avaliação, 93% dos trabalhadores dizem que a missão da empresa é gerar empregos e agregar valor à sociedade. 82% dos presidentes dizem que a missão da empresa é dar lucro. Eu acho uma resposta que, na melhor das hipóteses, não faz sentido. Na pior, é bem estúpida. Porque seria o mesmo que responder que a missão ou a razão de ser do ser humano é respirar. É verdade que, se não respirar, o ser humano morre, mas o ser humano não vive para respirar. Não é para respirar que você está vivo. Se você não comer, se você não se alimentar, você morre. Mas você não existe para comer. Há controvérsias, algumas pessoas talvez acreditem que sim. Mas, em tese, você não existe para comer. Você come para existir.
Você tem lucro para sobreviver, mas você não existe para ter lucro. Mas essa é uma lógica do capital. Qual é a lógica do capital? Gerar mais capital. Qual é a lógica da empresa? E aí eu quero citar o Adam Smith. Ele diz assim: não é da benevolência do açougueiro, do cervejeiro ou do padeiro que esperamos o nosso jantar, mas da consideração que eles têm pelo seu próprio interesse. Dirigimos-nos não à sua humanidade, mas à sua autoestima, e nunca lhes falamos das nossas próprias necessidades, mas das vantagens que advirão para eles. Ninguém, a não ser o mendigo, sujeita-se a depender, sobretudo, da benevolência dos seus semelhantes. O que ele está dizendo? Por que é que você acha que o padeiro levanta às 3 horas da manhã para fazer o pão? Porque ele gosta de você? Porque ele pensa assim: o Antônio, ele vai passar aqui antes do trabalho, e seria tão bom se ele tivesse um pãozinho quentinho. Você acha que o padeiro pensa assim? O que o Adam Smith está dizendo é o seguinte: que não é da benevolência, da boa vontade, que o ato do trabalho não é um ato de solidariedade, não é um ato de compaixão, não é um ato de fraternidade, é um ato de puro egoísmo. E que o trabalhador está correndo atrás dos seus próprios interesses. E que essa é a lógica do mercado. Quanto mais eu corro atrás dos meus interesses, mais eu prospero. E quanto mais eu prospero, mais eu gero riqueza. E quanto mais eu gero riqueza, mais riqueza existe para ser distribuída. E quanto mais riqueza existe para ser distribuída, mais riqueza coletiva existe. Verdade? Mentira. Por quê? Porque há uma contradição nessa compreensão lógica. Se o que motiva o trabalho é o egoísmo, o que garante que o resultado do trabalho será tratado com altruísmo? Se o que motiva o trabalho é o egoísmo, é a busca do próprio interesse, por que, tendo conquistado o objeto do meu interesse, eu vou administrá-lo à luz do nosso interesse? Porque eu corro atrás do meu interesse, e quando o resultado do meu interesse aparece, eu começo a pensar no nosso interesse. Pode ser bonito na teoria, mas não se mostrou verdadeiro. Por um ingrediente simples: a natureza humana naturalmente, ou perdão da redundância, a natureza humana naturalmente egoísta. Nós somos egoístas. E isso não é um problema apenas do capitalismo. É um problema também do socialismo. Porque o socialismo, ele é bonito na sua teoria. Ele só esbarra no ser humano que vai implementá-lo na sociedade. Mas esta lógica do capital, porque nós estamos numa sociedade hegemonicamente capitalista, esta lógica do capital vai dizer o seguinte: que a melhor maneira de você sobreviver no mercado é sendo competitivo. Na verdade, não existe outra maneira de você sobreviver no mercado senão sendo competitivo. A empresa existe para dar lucro. E quem força
esse senso de propósito sobre a empresa é o seu conjunto de acionistas, são seus proprietários. E a nossa realidade é, de cima para baixo, forçar cada vez mais a competitividade. Forçar cada vez mais a competitividade é exigir cada vez mais do trabalhador. Exigir cada vez mais do trabalhador é levá-lo constantemente ao máximo de sua doação. Levar o trabalhador constantemente ao máximo de sua doação é: um grupo de 17 trabalhadores agora é reduzido a 12 trabalhadores, mas com a mesma carga de trabalho. Um grupo de 12 trabalhadores é reduzido a um grupo de 8 trabalhadores e com a carga de trabalho dobrada. Aquilo que 17 faziam, agora 8 precisam fazer o dobro. E assim sucessivamente. A lógica da competitividade é essa. A lógica da competitividade é essa: levar o trabalhador constantemente ao máximo de sua produtividade. Levar o trabalhador constantemente ao máximo de sua produtividade, leia-se, levá-lo constantemente ao seu nível tolerável ou produtivo de esgotamento. Chama-se estresse. O que é o estresse? Estresse é uma expressão emprestada da engenharia. É mais ou menos o seguinte: você vai sentar-se sobre uma bola e depois de determinado tempo você vai se levantar. A bola volta ao normal. Quando você se senta sobre a bola fica oval. Quando você se levanta, a bola volta ao normal. Mas se você ficar sentado muito tempo, essa bola oval, quando você se levantar, ela não volta ao normal, ela fica oval. Ela vai se deformando. O que é o estresse? É o nível de possibilidade ou a relação de quanto tempo você pode ficar sentado em cima da bola para que ela volte ao normal toda vez que você se levantar. Então você descobriu o nível de estresse da bola. 3 minutos sob um peso de 80 quilos. Estresse é isso. O quanto eu posso exigir de você que trabalha para mim, levar você ao máximo do seu limite, para que, saindo para descansar e voltando, você volte normal. O que acontece é que as pessoas já perceberam que o padrão de competitividade e o nível de estresse do trabalhador tem gerado deformação do trabalhador e, portanto, queda na produtividade. Então a gente precisa fazer alguma coisa. O que significa? Nós vamos fazer o quê? Nós vamos então contratar mais pessoas para que cada trabalhador trabalhe menos? Nós vamos reduzir a carga horária de trabalho? Nós vamos fazer o quê? Nós vamos dar um jeito dele trabalhar feliz. Porque funcionário feliz dá lucro. Isso é capa da revista O Exame. Funcionário feliz, lucro maior. Interessante, né? Olha isso que interessante. Rentabilidade das empresas, as melhores empresas para você trabalhar. Rentabilidade das 500 maiores, 12,4%. Das 150 maiores, 17,2%. Das 10 maiores, 20,7%. Está hoje sendo tratado de maneira científica
quociente de felicidade do trabalhador. Por quê? Porque o acionista gosta de você, porque ele respeita a sua família. Não, porque você feliz dá mais lucro. Essa é a lógica da espiritualidade a serviço do capital. Eu estou dizendo que toda empresa que busca a melhor qualidade do seu ambiente de trabalho, que busca a melhor qualidade de vida de seu trabalhador, está agindo com a lógica capitalista e raciocinando simplesmente que funcionário feliz dá lucro ou dá mais lucro? Não, não estou dizendo isso. Mas ainda estou procurando as empresas que não seguem essa lógica. Terceiro, a espiritualidade a serviço do humano, que vou chamar de praxis. Quem vai para o céu? Essa senhora à minha direita é quem é? A Madre Teresa. No caso, ela já está no céu. Ela não vai. E o senhor à minha esquerda? Ted Turner, o fundador e dono da CNN. Coloquei isso aí porque ouvi um fato muito interessante sobre o Ted Turner. Num programa de entrevistas, num talk show, ele anunciou que sua empresa, ou seu conglomerado de empresas, faria uma doação de $1 bilhão às Nações Unidas. E o entrevistador disse assim: por que é que o senhor vai doar $1 bilhão a alguém que talvez nem faça o uso adequado do seu $1 bilhão? Por que é que o senhor não investe o seu $1 bilhão nas suas empresas e gera mais emprego, e gera mais riqueza, e promove maior agregação de valor à sociedade? O senhor Ted Turner levantou-se e saiu do estúdio, interrompendo a entrevista, e foi embora enfurecido. Por quê? Não sei, eu não conheço o senhor Turner. Não vou julgá-lo. Mas achei interessante a lógica do entrevistador. Ele partiu do princípio que, de fato, pode ser, sim, verdadeiro, que a atividade empresarial gere maior benefício social do que a filantropia. E não é interessante que, se nós pensarmos, guardadas todas as proporções, eu não quero fazer juízos de valores, olhe como raciocina a nossa sociedade. Madre Teresa de Calcutá é um exemplo de piedade, é Nobel da Paz. Mas o Bill Gates é recebido em público com torta na cara. Mas se nós pensarmos em termos de contribuição para desenvolvimento social, quem fez mais, Bill Gates ou a Madre Teresa? É claro que, com o discurso que eu acabei de fazer anteriormente, que as empresas funcionam com a lógica do capital,
É difícil a gente acreditar que um empresário e que uma empresa podem estar a serviço do humano. Mas me parece que esse é o nosso sonho e é o que justifica um fórum de debate como esse aqui. Conhecem essa senhora? Foi presa em dezembro de 1955. Além de ser presa, pagou uma multa de $10. E além de ser presa e pagar uma multa de $10, pagou os custos do processo, os custos jurídicos. Esta senhora chama-se Rosa Parks. Seu crime foi recusar-se a dar o seu assento a um homem branco num ônibus no Alabama em 1955. Porque naquela época os negros não poderiam sentar-se se houvesse um branco em pé. Rosa Parks estava sentada e aquele homem branco exigiu que ela se levantasse. Ela disse: não, eu vou sentada, o senhor vai em pé. Se a senhora continuar sentada, a senhora vai presa. Ela falou: pois eu vou presa. E digo mais, a partir do momento em que eu for presa, nenhum negro mais vai trabalhar de ônibus. E de fato, Rosa Parks foi presa e durante 385 dias, mais de um ano, os negros foram trabalhar a pé ou arrumaram outro transporte. As empresas de ônibus foram obrigadas a rever a sua prática e isso deflagrou um movimento nos Estados Unidos de boicote dos negros, não apenas às empresas de transporte, mas aos restaurantes, aos cinemas, aos bares, às casas de show. Em todo lugar em que um negro não fosse tratado com a dignidade de um branco, haveria boicote. E isso foi deflagrado porque esta senhora, Rosa Parks, sentada num ônibus, disse: eu venho trabalhar já não sei quantos anos, em pé, mas hoje eu vou trabalhar e no caminho eu vou sentada. Isso é o que Cassiano Florestan chama de praxis. É uma ação reflexiva, uma ação criativa, uma ação libertadora e uma ação radical. É praxis. Diferente de prática. Prática é aquilo que você faz sem pensar, do jeito que lhe ensinaram e sempre igual, e que mantém a situação do jeito em que a situação está. Isso é prática. Fazer a mesma coisa do mesmo jeito e sem saber direito por quê. Isso é prática. Eu vou trabalhar todo dia no mesmo ônibus e quando um branco chega eu me levanto. É prática. Um belo dia essa mulher disse: por que é que eu preciso me levantar? Eu não vou me levantar. Não, mas todos os negros se levantam, mas eu não sou igual a todos os negros. Ou até hoje eu fui igual a todos os negros, mas a partir de hoje eu não serei mais igual a todos os outros negros. Eu não vou levantar. E isso deflagra um movimento de libertação e radical, que faz com que a realidade comece a funcionar de um outro jeito.
O que Hannah Arendt vai dizer que faz surgir o novo. A Hannah Arendt pega o conceito de praxis e ela traduz nestas 3 palavras: labor, trabalho e ação. Labor é aquilo que a gente faz para a nossa sobrevivência. Trabalho é aquilo que a gente faz usando a nossa criatividade. E ação é aquilo que a gente faz e que faz surgir o novo. Praxis. Exemplo. Eu fui chamado por um grupo de pessoas para um projeto de espiritualidade numa empresa. E perguntei aos acionistas: o que é que vocês estão pensando quando falam sobre um projeto de espiritualidade dentro da empresa? Eles disseram: nós gostaríamos de evangelizar os nossos colaboradores, gostaríamos de organizar grupos de estudo bíblico e de oração e dar uma atenção aos nossos colaboradores que são cristãos. O que é essa resposta? A espiritualidade a serviço da religião. Falei, bom, mas não é isso que entendo ser espiritualidade do mundo do trabalho. Por exemplo, uma usina de cana-de-açúcar no interior do estado de São Paulo, que quer um projeto de espiritualidade. Não basta organizar os seus colaboradores para grupos de oração e de estudo bíblico. É preciso pensar no boia fria. É preciso pensar se o filho do boia fria está condenado a ser boia fria. É preciso pensar no IDH da região, no Índice de Desenvolvimento Humano da região. Aquela cidade, qual é a estrutura daquela cidade? Como se faz educação, como se faz o cuidado da saúde, como se faz habitação naquela cidade que praticamente gira ao redor de uma usina de cana-de-açúcar. Nós estamos falando de praxis. Estamos falando de não apenas o labor para a sobrevivência, o trabalho criativo, mas a ação em que colocamos aquilo que de mais sublime existe na nossa dimensão humana, que são os nossos valores e conteúdos da espiritualidade, a serviço da vida e da dignidade humana. Aí nós estamos falando de espiritualidade no mundo do trabalho. Exemplos. Business as Mission. Lembra aquele primeiro quadro? Negócios versus missão. Negócios para financiar a missão. Negócios como campo para a missão. Negócios como disfarce para a missão. E que tal negócios como missão? Que tal o negócio é a missão? Exemplo, uma usina de cana-de-açúcar no interior do estado de São Paulo. Queremos um projeto de espiritualidade. E quando conversamos sobre um projeto de espiritualidade, um dos acionistas disse: eu acho que eu vou montar uma usina de cana-de-açúcar em Angola. Porque na época, eu contei para ele quando fui a Angola. E disse que o melhor que podemos fazer por Angola não é mandar um missionário. É mandar um professor, um engenheiro, um empreendedor, um homem de negócios. Outro dia eu conversava com um jovem que dizia assim: eu quero ser missionário. Aonde? Na África. E o que você tem a dar para a África? O Evangelho. Como? Você tem o quê? Uma Bíblia e um violão? Isso não é o Evangelho. Isso é a mensagem do Evangelho. O que é que você vai levar para a África?
O que é que você vai levar para o africano? Dar um folheto para o funcionário não é levar espiritualidade para o mundo do trabalho, é levar religião para o mundo do trabalho. Fazer uma palestra sobre qualidade de vida para o funcionário é levar religião para o mundo do trabalho ou um paliativo psicoemocional qualquer para o mundo do trabalho. Agora, organizar o trabalho de maneira a promover a dignidade e a vida humana, aí sim é levar espiritualidade para o mundo do trabalho. A teologia da missão integral, esse movimento chamado Business as Mission, ou o negócio como missão, ele cresce e nasce dentro de Lausanne, Congresso Mundial de Evangelização realizado na Suíça em 1974, que dá origem à teologia da missão integral e ao movimento da missão integral. Diz assim o texto do documento de Business as Mission: a teologia da missão integral implica a promoção dos valores do reino de Deus e da relação entre os poderes deste mundo e os poderes espirituais, numa batalha espiritual que é concreta neste mundo. Então imagine o seguinte, o que esse parágrafo está dizendo? Que há uma luta entre o mal e o bem. Essa luta entre o mal e o bem acontece aonde? Para a maioria dos religiosos, essa luta entre o mal e o bem acontece no coração humano. Porque foi assim que o Shankar encerrou o caminho das Índias. Ele disse ao Opache: Opache, o bem e o mal precisam estar sempre juntos, para que você escolha entre o bem e o mal. É bonito. Shankar. O que Lausanne está dizendo para nós, e essa teologia da missão integral e esse movimento da missão integral estão dizendo para nós, é que essa luta entre o bem e o mal tem concreção histórica. Não está só no coração do ser humano, está na estrutura social que o ser humano gera. O mal está presente numa família onde existe a violência e o abuso contra a criança. O mal não está só no coração do abusador, está no ato de abuso de uma criança. Está na estrutura familiar que convive com o abuso, com o abusador. Está na omissão daquele que sabe do abuso e se cala. Aí está o mal. Não é só no coração. O mal está numa estrutura econômica que promove abismos sociais. O mal está numa estrutura empresarial que suga o máximo que pode de seus colaboradores, em nome de sei lá o quê, do lucro. Aí está o mal. O mal está num sistema de governo corrupto, que conspira contra o empreendedorismo. Aí está o mal. Então, aonde é que o mal deve ser combatido? Não apenas no coração, mas na estrutura da sociedade. Segundo exemplo, a economia de comunhão desta senhora, ou que nasceu no coração desta senhora chamada Chiara Lubick. Se
o Business as Mission nasceu dentro do recorte protestante, a economia de comunhão nasceu dentro do recorte católico romano, o movimento dos focolares. A economia de comunhão é gerar empresas para que o lucro seja posto em comum. E o que é que se pretende? Ajudar os necessitados, desenvolver as empresas, desenvolver as estruturas da cidade, formar homens novos e uma nova sociedade, porque somente homens novos gerarão uma nova sociedade. Essas estruturas da cidade, desta fala da senhora Chiara Lubick, por exemplo, aqui no Brasil, encontra expressão em Mariápolis. Já ouviram falar de Mariápolis? Mariápolis é uma pequena cidade organizada a partir dessa visão da estrutura da economia de comunhão. É um movimento de motivação religiosa que gera empresas saudáveis, viáveis, sistema de relacionamento de mercado sustentável e que visa não apenas ajudar os necessitados, mas transformar ou formar uma estrutura social que favoreça a formação e o surgimento de novos homens e de uma nova sociedade. Espiritualidade no mundo do trabalho tem a ver, portanto, com essa dimensão do relacionamento com Deus, que implica a manifestação do seu poder, amor e justiça em todas as dimensões da vida. O que quero dizer com isso é que, se alguém pensa que falar sobre espiritualidade no mundo do trabalho é falar sobre dicas para comportamento ético no mundo do trabalho, é falar sobre como organizo melhor o meu tempo para ter melhor qualidade de vida com minha família, apesar do estresse que a minha profissão acarreta. Se é falar como posso testemunhar do Evangelho de Jesus Cristo no mundo do trabalho. Se pensa que falar sobre espiritualidade no mundo do trabalho é como organizar grupo de oração na hora do almoço lá na fábrica. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de novos sistemas, nós estamos falando de novas empresas, nós estamos falando de novas relações de mercado, nós estamos falando de atos que sejam, na verdadeira acepção da palavra, revolucionários, porque o mundo do trabalho precisa de revolução, não precisa de paliativo para a consciência do trabalhador esclarecido. O mundo do trabalho precisa de revolução, o mundo do trabalho precisa de revolucionários, o mundo do trabalho precisa de empresas que estejam dispostas a trabalhar na direção da revolução. Exemplo, uma empresa que é uma usina de cana-de-açúcar no interior do estado de São Paulo. Porque no dia em que eu estava reunido com aqueles acionistas daquela empresa, eu tinha a Folha de São Paulo nas mãos, que trazia as reivindicações dos boias-frias que estavam em greve. E nós lemos juntos, eu e os acionistas. E perguntei, e as reivindicações deles? São justas. E como que uma usina trata essas reivindicações? Depende. Depende do acordo entre as usinas. É disso que nós estamos falando. Nós não estamos falando de um comportamento ético individual no mundo do trabalho. Não estamos falando de evangelizar pessoas no mundo do trabalho. Não estamos falando de uma melhor e mais adequada gestão do tempo no mundo do trabalho. Nós estamos falando de espiritualidade. E espiritualidade no mundo do trabalho implica praxis. Por que eu faço isso? Por que eu estou condenado a continuar fazendo isso o resto da minha vida?
Isso é justo? Será que eu tenho coragem de me rebelar contra isso? E se eu tiver coragem de me rebelar contra isso, será que não terei que andar de ônibus? Ou será que não terei que andar a pé? E se eu tiver coragem de me rebelar contra isso, será que eu não vou ser preso? Aí eu acho que nós estaremos falando sobre espiritualidade no mundo do trabalho. Menos que isso, nós estamos falando sobre placebos religiosos para atenuar a crise de consciência do profissional cristão no mundo do trabalho. A esse papel, nós não nos prestaremos. Mas a refletir sobre praxis, uma ação reflexiva, criativa, libertadora e radical, a partir da nossa atividade profissional, das nossas relações empresariais e comerciais e das nossas relações de mercado, aí sim eu penso que vale a pena uma discussão sobre a espiritualidade no mundo do trabalho, porque compreendemos espiritualidade como a manifestação do poder, do amor e da justiça de Deus no mundo do trabalho. Isso é falar sobre espiritualidade no mundo do trabalho. Ao uso da espiritualidade a serviço da religião, eu digo não. Ao uso da espiritualidade a serviço do capital, eu digo não. Ao uso da espiritualidade a serviço do humano, eu digo sim. E temos um longo caminho a percorrer para encontrarmos as aplicações práticas da praxis, motivada pela nossa experiência, pela nossa fé e pela nossa convicção cristã. Que Deus nos ajude, nos dê sabedoria e, honestamente falando, nos dê coragem, que é o de que vamos precisar. Amém.